Fala, meu amigo, com você, Manu Lessa, para dicas do Enem. Eu vou passar aqui para você não os top 10 do Enem, mas os top 4, para que o vídeo não fique muito grande. Essa tabela que está na sua telinha, inclusive, ela foi emitida por volta de junho, julho, para que você pudesse se orientar em relação a esse vestibular 2017, 2018, 2019, que foi a última edição do Enem. E aqui eu destaco para você, basicamente, 4 tópicos, 4 assuntos bastante importantes. O primeiro deles, associações de resistores, eletricidade de modo geral, que caiu em 17, caiu em 18, caiu em... apareceu em todos os anos. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, bastante, muito importante, que eu diria assim, até 2018, o carro-chefe do Enem. Onda. Onda caiu em 17, caiu em 18, caiu em 19. É um assunto que tem aparecido com muita frequência, lembra? Terceiro assunto, esse assunto sempre foi energia mecânica, tudo envolvendo energia, em caso particular, mecânica. Caiu em 17, como eu já marquei ali para você, caiu em 18, aqui ó, e caiu em 19 na última edição. E por último, prometo, é o último, a bendita hidrostática, que caiu aqui em 17, caiu aqui em 18, e em 19 caiu simplesmente pressão, mais uma abordagem aí voltada para gases perfeitos. Então, são os top 4 do Enem que eu destaco nessa nossa videoaula de hoje. Vamos ao primeiro tópico, então, a eletrodinâmica, a eletricidade, que é um assunto muito vasto. O que você tem que saber em eletrodinâmica? Tudo, ou quase tudo. Por que tudo ou quase tudo? Primeiramente, começamos lá na base, associações de resistores. É fundamental que você saiba diferenciar as duas formas de se associar resistores. Série e paralelo. Série contra paralelo. O que acontece na série? Na série, você tem que saber que a intensidade de corrente elétrica é igual para todo mundo. Enquanto a DDP, a diferença de potencial, a tensão elétrica, se divide pelos resistores. Sabe isso? Sabe isso? Então basta que você inverta isso e você chega nas características do paralelo. Nesse caso, a corrente se divide e ainda a DDP é igual para todo mundo. É lógico que eu estou contando que você já sabe calcular resistência equivalente. Quando você fala da série, por exemplo, na série, a resistência equivalente é a soma de todos os resistores. R1 mais R2 mais R3 mais e mais. Sai somando todo mundo. Enquanto no paralelo, você tem uma fórmula particular que é 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Só que nós usamos muito pouco isso. Nós trabalhamos com apenas 2 resistores, por exemplo, e quando eu tenho 2 resistores, a resistência equivalente ela pode ser dada pelo produto, pela soma. R1 vezes R2, R1 mais R2. Beleza? Essa é a base da eletrodinâmica. Saber lidar bem com resistores elétricos. Calcular resistência equivalente, fundamental na sua vida. Saber que quando a corrente é igual, isso caracteriza série. Quando a corrente se divide, isso caracteriza paralelo. E ainda friso, a DDP no paralelo é igual para todo mundo. Beleza? Tá, e ainda dentro de eletricidade, saber lidar com uma grandeza muito importante, que aí já envolve energia elétrica. Lembra que energia é o carro-chefe do Enem. Então, quando você fala de potência elétrica, a fórmula, que é a mãe de todas, é aquela que diz que a potência elétrica é energia pelo tempo. Essa equação aqui você usa para quê? Para cálculo de consumo na sua casa, por um chuveiro, por uma lâmpada, por um freezer, por uma máquina de lavar. Eu acho que você já entendeu. E aí você tem aquelas fórmulas que derivam dela. Por exemplo, pote igual a UI. A potência igual a UI deriva dessa equação. E ainda, pote igual a R vezes I ao quadrado, deriva de pote igual a UI.
Pote igual a U ao quadrado sobre R. Deriva de pote igual a U e, portanto, tem a mãezona energia sobre tempo. Inclusive, meu amigo, quando eu falo de energia sobre tempo, que é a equação chefe de potência, eu não me refiro apenas à eletricidade, não. Isso aqui você pode usar para trabalho, energia, calorimetria. Então é uma equação muito válida, porque essa energia aqui da primeira equação apenas, ela pode se declarar de várias maneiras possíveis. Ok? Agora o destaque. Para tudo. O destaque. Essa última equação aqui. Quando você olha para essa última equação, você verifica algo muito cruel. Quando você tem dois aparelhos ligados em paralelo, submetidos, portanto, à mesma DDP, aquele que apresentar a menor resistência elétrica vai, com total certeza, desenvolver a maior potência. Entenda, então, que, para uma mesma DDP, quem apresenta menor resistência elétrica, naturalmente, vai ter a maior potência. Isso já caiu inúmeras vezes, como, por exemplo, trocando resistência de chuveiro. Ah, eu quero que o chuveiro aqueça mais. Coloque uma resistência menor. Eu quero que uma lâmpada incandescente brilhe mais. Coloque uma resistência menor. Não caia nessa pegadinha de que, poxa, maior potência está associada a maior resistência. Não, não é. A maior potência está associada a menor resistência. Ok? Então nós temos aqui o resumo inicial de eletrodinâmica, mas não acabou. Temos ainda que saber dominar dentro da eletrodinâmica medidores elétricos. Você precisa saber ligar um amperímetro, precisa saber ligar um voltímetro. E lembre-se sempre, o amperímetro tem que ser ligado em série e o voltímetro tem que ser ligado em paralelo. Se você já sabe disso e duvida que isso venha cair no seu vestibular, pode acreditar, pode cair sim, porque isso já foi cobrado no Enem. Essa questão aí, que na verdade eu estou colocando para você apenas a figurinha, que eu não vou resolver a questão toda, falava de uma geladeira, de uma tomada, de uma lâmpada que estavam ligadas à rede elétrica. E você tinha que colocar ali amperímetros e voltímetros com o objetivo de medir a intensidade de corrente elétrica total, a intensidade de corrente elétrica na lâmpada, a DDP da geladeira. E aí você começa a analisar esses itens e perceber que isso aqui não está sendo aplicado. Como, por exemplo, olha o item A. No item A, qual é o erro? Voltímetro ligado em série com a geladeira. Não pode, voltímetro paralelo. Na letra B, voltímetro ligado em série com a geladeira. Não pode, olha aqui, ó. Não pode, vai dar ruim, a geladeira não vai funcionar. Amperímetro ligado em paralelo à rede, queima o amperímetro e antes fecha um curto-circuito na sua rede. Não pode, amperímetro tem que ser ligado em série. E aí você vem aqui, ó, voltímetro ligado em paralelo com a geladeira, tá lindo demais. But, aqui eu tenho dois erros. Um amperímetro ligado em paralelo com a lâmpada e um amperímetro ligado em paralelo à rede. Não vai rolar. Amperímetro ligado em série. Na letra D, mais uma vez, amperímetro ligado em paralelo à rede. Não vai rolar. A resposta correta é a letra E, onde o amperímetro está ligado em série a todos, o amperímetro está ligado em série à lâmpada e o voltímetro está ligado em paralelo à rede, medindo assim a DDP da geladeira, medindo a DDP da rede, da tomada, da lâmpada, medindo a DDP de todo mundo, porque no paralelo a DDP é igual para todos. Então fica ligado. Primeiro carro-chefe, eletrodinâmica. Segundo carro-chefe, trabalho, energia e potência. Eu tinha assinalado para você energia, mas acredite, existe uma relação direta entre todas essas grandezas. Trabalho, potência e energia é o que você tem que saber para o Enem. E aí eu venho falando de novo de potência, só que aqui eu vou focar em potência, por exemplo, mecânica. A potência é energia por tempo. Que energia é essa? Pode ser potencial gravitacional, pode ser potencial elástica, pode ser cinética, pode ser qualquer modalidade de energia. É o carro-chefe, é a equação mãezona de todas.
E aí você pode falar que a potência é o trabalho sobre tempo. Não sei se você está lembrado. Trabalho e energia são iguais a sovaco e axila. Então, há um link direto entre trabalho e energia, e na aula de hoje ainda eu vou colocar esse link para você. Não um link de YouTube, mas um link entre trabalho e energia. E ainda, aqui na calorimetria, esse Qzinho, calor sobre tempo, isso aqui é o calor. Esse calor pode se declarar na forma latente ou sensível. Calor é calor. Tanto faz. E a potência térmica, não mais a potência mecânica, a potência térmica é o calor pelo tempo. Ok? Foi trabalhos particulares, casos particulares de trabalho mecânico. Trabalho da força-peso. Você conhece o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é o Manu, gordinho e honesto. Sendo que o trabalho da força-peso tem a mesma equação que a energia potencial gravitacional. Manu, gordinho e honesto. Por isso que eu digo, trabalho e energia são iguais a sovaco e axila. Beleza? Mais um trabalhinho para você. Esse aqui não cai muito não. Trabalho da força elástica, ele é kx² sobre 2. O trabalho da força elástica equivale à energia potencial elástica. Beleza? Só que não tem aparecido. Nem em UERJ, nem em Enem, não tem aparecido. Terceiro trabalho, trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito, ele pode ser calculado como sendo menos força de atrito vezes o deslocamento. O sinal de menos, ele está aqui apenas dizendo que o atrito ele é oposto à tendência de movimento. Isso me dá um trabalho resistente, por isso o sinal de menos. Porém, há uma relação do trabalho da FAT com a energia. O trabalho da força de atrito equivale à variação da energia mecânica. Ok? Agora para. Quando eu digo variação da energia mecânica, eu me refiro à variação de toda a energia, do pacote de energia que existe no sistema. Pode ser potencial elástica, potencial gravitacional, cinética, é o pacotão. Agora para. Trabalho da força resultante. Caveira. Cai muito, ajuda muito saber isso aqui. Teorema da energia cinética. O trabalho da força resultante, ele pode ser força, deslocamento, cosseno do ângulo θ. But, ele pode ser também a variação apenas da energia cinética. E eu posso enumerar várias questões aqui que caíram cobrando isso. Do Enem mesmo, eu destaquei duas para você. Então fica olhando para a tela, decora essa fórmula se ainda não decorou, porque você vai precisar usar. Olha só. Questão do Enem 2015 fala aqui. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt, recorde nos 10 metros, 30 metros, foram os mais velozes já 3,78 segundos. Beleza, nada importante. Até se colocar reto, 13 passados, agora olha só. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilos, o trabalho total realizado eu entendo como sendo o trabalho da força resultante. Nas 13 primeiras passadas, foi de quantos joules? 6.500 joules. Já resolvi essa questão com você, ainda esse ano. E como é que eu descobri isso? Bolt, o cara, está correndo 100 metros rasos, partindo do repouso, atingindo 12 metros por segundo, com uma massa de 90 quilos. Ele pede o trabalho realizado pela força resultante. Se você for trabalhar, assim, ó, força, deslocamento, cosseno do ângulo θ, misericórdia. O que vai acontecer? Você vai ficar sem a força, sem o deslocamento, você não tem o deslocamento. Aí tu vai batalhar a força resultante é mar. Olha, mas eu não tenho a aceleração. Então, com essa equação aqui, que também daria certo, você ficaria agarrado no deslocamento, na força, na aceleração. Então, o que eu uso na verdade? Como ele pede o trabalho da força resultante, eu digo que é a variação da energia cinética. Eu digo que esse trabalho ele é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Sendo que, inicialmente, a velocidade dele é zero. A energia cinética inicial, então, vai ser zero. Aqui, então, zero.
de tal forma que esse trabalho da força resultante vai ser a energia cinética final, Manu violento ao quadrado, sobre 2. Esse trabalho realizado pela força resultante vai ser 90, que é a massa, 12, que é a velocidade final, sobre 2. Aguarde. Processando, o trabalho da força resultante é de aproximadamente 6.500 joules. E aí, esse mesmo negócio caiu em 2015. Olha como isso é importante. Falando do carro solar. Um carro solar é um veículo que utiliza apenas energia solar. Blá, 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 blá. A imagem mostra o carro solar Tokai Japão, que venceu o velocidade. Tudo inútil. Aí ele vem. Considere uma região plana, onde a insolação, energia solar por unidade de tempo e diária, que chega à superfície da Terra, seja de 1.000 watts por metro quadrado. Isso aqui é potência por área, watt por metro quadrado. Que o carro tenha massa 200 quilos, o painel dele tem uma área de 9 metros quadrados, rendimento de 30%. Calma, olha só. Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que ele levaria para, partindo do repouso, atingir 108 km por hora, 30 metros por segundo. Qual é o tempo? Olha só. Esse carro, ele tem 9 metros quadrados, ele tem potência de 1.000 watts por metro quadrado, ou seja, ele tem uma potência total de 9.000 watts, 9 metros quadrados, 1.000 watts por metro quadrado. E 30% de rendimento. Ele só aproveita 30% disso aqui. Ou seja, ele só aproveita a potência de 2.700 watts. Agora diz para o tio. Partindo do repouso, V0 igual a 0, e chegando a 30 metros por segundo, com uma massa de 200 quilogramas, qual é o tempo que ele gasta? Falou em tempo, amigo, me remete à potência, que é trabalho sobre tempo, que é energia sobre tempo. E que energia é essa? Energia cinética. A variação de velocidade. Então, há variação de energia cinética. Eu posso abrir a equação falando que isso vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial pelo tempo. A energia cinética inicial é 0, porque ele parte do repouso. E aí fica assim. A potência vai ser de mv final ao quadrado sobre 2 pelo ΔT. E aí eu tenho todo mundo. A potência vale útil 2.700. Isso é igual massa do carro, 200. Velocidade que ele atinge, 30 sobre 2 pelo ΔT. Esse ΔT, aguarde processando, ele vai ser de aproximadamente 33 segundos. Beleza? Repare que em um único ano isso apareceu 2 vezes. E lhe digo mais, isso aqui não é forte só de Enem, não. É forte de outros vestibulares também. Cai com frequência. E por falar em frequência, por que não falar de ondulatória? Que eu elegeria aí como a grande realidade dos últimos concursos. Não é de 17 para cá, não. Vai baixando, vai voltando, vai voltando. Cai todo ano. Já ouvi ano disso aqui cair 3 vezes numa mesma prova. Então fica ligado, fica atento. O que você tem que saber de ondulatória? Não vou ficar aqui falando de velocidade de onda, tá? Porque eu sei que isso aí você já sabe. O que é bastante cobrado são os fenômenos ondulatórios. Fenômeno ondulatório é fundamental nesse vestibular. Primeiro fenômeno ondulatório, reflexão, bate e volta. É quando uma ondinha bate e volta. Pode ser qualquer onda, luminosa, sonora, onda em corda, bateu, voltou, reflexão. Refração, quando bate e atravessa, quando a onda muda de um meio para o outro. E aí fica ligado porque caveira, caveira. Quando a ondinha muda de um meio para o outro, a frequência dela não muda, a frequência dela permanece constante. E quem fala de refração, fala também da perigosa difração. A difração
é o poder que a onda tem de contornar um obstáculo, como uma árvore, uma lira ou montanha, uma casa, ou ainda passar por um buraquinho, por uma fenda. Esse desenhozinho do gatinho aqui, ele já caiu no Enem com uma menina ouvindo um gato do outro lado do muro. Aí perguntava por quê? Difração. Difração. É isso. É o poder que a onda tem de contornar um obstáculo ou passar por um buraquinho, por uma fenda pequenininha que seja ali mais ou menos do mesmo tamanho do comprimento de onda da onda. Beleza? Tem mais, tem vários. Interferência, mistura de onda. Duas ondas que se misturam, produzindo ou uma onda mais forte, se a interferência for construtiva, ou uma onda mais fraca, se a interferência for destrutiva. Beleza? Se liga então, é interferência. Interferência, inclusive, é bastante tranquilo. E aí a gente chega aqui, ó, na ressonância. O que é a ressonância? É quando um sistema qualquer passa a vibrar na frequência de um outro sistema. E o exemplo que eu lhe dou é uma pessoa, uma cantora de ópera, quebrando uma taça, apenas cantando próximo a ela. E aí a taça começa a vibrar na mesma frequência da onda sonora emitida pela cantora e a taça não aguenta a vibração e quebra. Foi. Tchau. Beleza? E por último, o efeito Doppler. O efeito Doppler é aquele efeito que te dá uma percepção de frequência apenas aparente. Quando há uma ambulância, ou um carro de Fórmula 1 vindo. A frequência emitida pela fonte sonora é a mesma, não muda, mas a sua percepção é diferente, mais aguda quando está se aproximando e mais grave quando está indo embora. Já caiu no Enem com análise de gráfico. Está aí na sua telinha. Finalmente, o quarto tópico de hoje, a hidrostática, que para mim, dentro da mecânica, é o segundo assunto mais cotado, só perde para energia mecânica, tá? O que você tem que saber da hidrostática? Teorema de Stevens, pressão hidrostática. Quando um mergulhador mergulha a uma certa profundidade, H, a pressão dele vai aumentando à medida que a profundidade vai aumentando. E a pressão total que atua sobre o mergulhador, ela é a soma da pressão atmosférica lá de fora com DGH, densidade, gravidade, profundidade. E aí você chega à conclusão que dois pontos, A e B, a uma mesma profundidade, em um mesmo líquido com mesma densidade, apresentam pressões exatamente iguais. Isso aqui é o princípio de vasos comunicantes. Beleza? A alturas iguais, pressões iguais. Pressões iguais, alturas iguais. Pressões, 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 prensas. Prensas. Hidráulica. Que usa naturalmente nada mais, nada menos que o princípio de Pascal. Quando você quer erguer algo muito pesado, isso já caiu no Enem recentemente, querendo erguer uma pessoa em uma cadeira de rodas, usando uma prensa hidráulica, um elevador hidráulico. Você coloca o pesadão de um lado em cima do êmbolo de maior área e força do outro lado com uma determinada forcinha que vai erguer esse corpo, para que você tenha a sua força ampliada. A relação que você usa é F1 sobre área 1 é F2 sobre área 2. Se você multiplicar cruzado, jogando A2 para o outro lado, você vai obter isso aqui que está na sua telinha. E é com isso aqui eu te mostro que quanto maior a área, maior vai ser a força. Então você consegue ampliar a sua força ampliando a área. Beleza? Tudo bem? E o perigo? O empuxo. O empuxo é aquela força que surge quando um corpo está mergulhado num fluido, seja esse fluido líquido ou gás. E o empuxo é muito devagar. Ele é DVG. Ele é a densidade do líquido. É o volume que está imerso, vezes a gravidade. E o destaque que eu lhe faço é que o empuxo depende apenas da densidade do líquido, não depende da densidade do corpo que está imerso. Se eu colocar uma bola de chumbo dentro da água para calcular o empuxo, eu não uso a densidade do chumbo.
Eu uso a densidade da água. O empuxo não depende da profundidade, porque a equação do empuxo não contempla profundidade. E ainda, o empuxo conta apenas com o volume que está submerso. Dessa maneira, quando você pega um iceberg que tem apenas uma pontinha para fora, cara, acredite, o volume que você usa para o cálculo do empuxo é apenas o volume que está imerso, é o que está para dentro da água. Porque o empuxo, segundo o princípio de Arquimedes, ele corresponde ao peso do líquido deslocado. E só desloca líquido quem está para dentro. Agora fecha os olhos e ouça o que eu vou te falar. Se você tiver um iceberg com 90% do seu volume submerso, acredite, a densidade daquele gelo que compõe o iceberg é 90% da densidade da água. De novo, se você tiver um iceberg, 90% do volume submerso. Beleza. Então a densidade do gelo, ela é 90% da densidade da água. Beleza? E nós ficamos por aqui com Manu Lessa desejando a você um excelente exame. E acredite, já deu certo. Um grande beijo e até a universidade. Fui, tchau.